No Brasil, quando o assunto é queijo, a gente logo pensa em Minas Gerais. Mas se te oferecerem um queijo artesanal paulista, que tal? Pode até soar estranho para muita gente, mas São Paulo já tem até queijo premiado na Europa. Mais de um, inclusive. Prepare um cafezinho que vem um montão de delícias aí. Mussarela, gorgonzola, parmesão. Você certamente já experimentou algum desses queijos, europeus conhecidos no mundo todo. Se pensar nos brasileiros, tem o Minas Fresco de todo dia, o queijo coalho típico do Nordeste, o marajó do Pará, o canastra, que é bandeira da Serra da Canastra, em Minas Gerais. São receitas que marcam regiões e passam por gerações de produtores. Mas e o azul Britânia? Você conhece? É um queijo untuoso, um queijo que derrete na boca. O cuesta. Um queijo que tem notas de nozes, de amêndoas, mais adocicado. Araritaguaba. Ele fica de 10 a 12 meses aqui, nas prateleiras de madeira. Talvez o Dionísio já ouviu falar? O queijo é o jeito mais antigo e eficiente de alongar a vida do leite. Enquanto esse daqui dura poucos dias, esse outro pode ir por meses a fio. É uma transformação tão comum na história que quando a gente olha, parece inclusive que a única coisa que mudou foi o estado líquido para o estado sólido. Mas as possibilidades a partir dessa matéria-prima são infinitas. E o que os produtores de São Paulo estão fazendo parece que é exatamente isso, soltando a imaginação. Com mofo, sem mofo, casca lavada, massa cozida, fresco, de vaca jersey, giro, ovelha, pode tudo. Nessa fazenda, em Itapetininga, é um rebanho de vacas cimental que deu origem à queijaria dessa dupla, a Maristela e o Martin. A família dele, de ascendência alemã, sempre produziu leite e tem a fazenda Santa Luzia desde a década de 1970. Teve um momento onde eu pensei, ou eu acabo com tudo, ou eu faço queijos, né? Porque acabar com tudo e fazer é uma coisa muito... Não tem nada no meio? Não. Porque a única chance de sobreviver como produtor de leite pequeno, nem médio eu digo, né? Seria agregar valor ao produto. Eu me casei com o Martin em 97. E quando eu vim para cá, sabendo que eu iria morar numa fazenda que era produtora de leite, eu achei que deveria fazer alguma coisa com esse leite. Você não sabia fazer queijo? Nada, não sabia nada. Martin cuida do rebanho. A Maristela se debruçou em cursos de queijo. Foi aprender fora de casa, o que não era tradição na fazenda. E hoje já são quantos queijos? Hoje já fazemos 21 queijos. É produção diária de queijos frescos e principalmente maturados. É o queijo envelhecido em câmaras de temperatura e umidade controladas. Cave ou caverna, como se fala. Acontece aqui um período de intenso, mas silencioso trabalho. O queijo perde umidade e ganha casca. Dentro, bactérias se alimentam da lactose da massa, quebram proteínas, gorduras e carboidratos e liberam compostos com aroma e sabor. A textura do queijo também muda. Por último, a casca é tomada por fungos comestíveis. Até pouco tempo atrás, queijos de maturação longa eram mais comuns fora do Brasil. Eu lembro de ir em feiras e coisa, ai, mas eu quero esse que não tem essa manchinha. Falei, o queijo é velho. O queijo é velho, olha a minha pele não é igual à sua, o tempo passa, é por isso que ele fica gostoso. Então você precisava explicar muito. Hoje em dia não, o queijo, o cliente vem, já pede, me dá aquela parte com mofo. Tem uma infiltração aqui, não tem problema, eu quero o mais velho. Você já não precisa ficar mais explicando tudo, porque isso já está mais... Esse mercado nasceu, cresceu. Sim, de 2013 para cá. 2013 é um marco, a chamada Revolução Queijeira liderada pelos mineiros. Foi quando municípios, estados e União passaram a construir regras de sanidade específicas para queijos artesanais, com orientações de higiene desde a ordenha até a queijaria. Abriu espaço para a regularização de produtores em todo o Brasil. Hoje, Martin e Maristela são os produtores mais antigos do Caminho do Queijo Paulista, uma rota que uniu 12 queijeiros de São Paulo. De Itapetininga, vamos para Bofete, uma fazenda que é retiro da família da Carolina. Sempre que a gente podia, a gente estava na fazenda, né? Era o lugar favorito. Eu já cheguei a adormecer muitas vezes de bota suja no sofá, até a hora que minha mãe descobria, né? E me mandava levantar e tomar banho. Aô!
Acá! Não à toa, a Carol virou veterinária e passou anos trabalhando com o pai, que é produtor de carne seca, tem gado de corte. Mas esse era um negócio dele. Isso, era um negócio dele. E eu queria um negócio que seria só meu. Foi numa viagem à Itália que ela se encontrou. Tinha um italiano filando uma mozzarella. E a gente brinca e fala que todo queijeiro tem um momento de abdução, né? Então foi nesse momento que eu fui abduzida pelo queijo. Raptada por uma nova paixão. Vem cá. Ela circula com intimidade entre o rebanho de vaca Jersey. São 50 animais criados em rotação de piquetes. Todo dia as vacas vão para um espaço diferente, com capim fresco. Ele é a base do leite. 350 litros por dia que enchem os tanques da queijaria. Deu 6,44 o pH. 6,44, tá ótimo, as bactérias estão trabalhando direitinho. Ela fez um mergulho na técnica de transformação do leite em queijo e é detalhista. A gente viu você medindo o pH, né? Por que você mede tanto pH? As bactérias lácticas, elas consomem a lactose e produzem ácido láctico. Se ele produziu muito ácido, pode ser que a gente tenha usado muito fermento, pode ser que o clima esteja muito quente. Por isso o pH é tão importante. Ele que vai dizendo pra gente como que caminha a fermentação. No primeiro ano de aprendizado, se debruçou sobre um guia de queijos e fez um compromisso consigo mesma. Eu me coloquei um desafio de produzir todas as receitas durante um ano. Só que eu produzi muitas vezes todas as receitas desse livro, então eu acabei decorando, eu engoli literalmente esse livro. Isso quer dizer que você estudou muito? Estudei e estudo até hoje, né? Foi assim que, mesmo sem nenhum queijeiro na família, ela criou o Azul de Bofete, o Duzu, Sinueiro, Soberano, o Benzinho e o Bem Brasil, que estavam em produção no dia em que visitamos a queijaria. A gente está lavando essa massa e a gente está tirando o alimento das bactérias, que é a lactose. Cada escolha conta na receita de um queijo. É um queijo que a gente quer preservar a umidade dentro dele, para ele poder ser um queijo cremoso. A Rose vai acomodando os pedaços da massa coalhada. O queijo começa a perder mais soro e ganhar formato. A Rose começou agora a virar aqueles queijos. Isso vai acontecer algumas vezes e outros processos. E daqui a mais ou menos 24 horas, esses queijos vão entrar na cave de maturação. Essa aqui é a cave número 1. Esse é um espaço para queijos mofados. Tem uns 13 graus aqui dentro, tá até friozinho. E tem um fungo aqui dentro que chama Penicillium roquefort. Se você reconhecer o nome, não está errado não. É o mesmo usado para fazer um queijo roquefort francês. Mas isso não quer dizer que aqui a Carol faça queijo roquefort, não. Ele é só a base para receitas que ela mesma desenvolveu. A gente tem aqui micro-organismos que predominam nesse ambiente de maturação, né? Os principais aqui são 3, que é o Penicillium roquefort. A gente tem o Geotrichium candidum, que é natural do leite. E a gente tem o mucor, também conhecido como pelo de gato. Então é essa microbiologia aqui da cave. Eles estão por toda a cave, soltam esporos pelo ar e saltam de queijo em queijo. O fungo do roquefort pode dominar a massa só por fora. O Bem Brasil e Benzinho são assim. Por dentro ficam claros e cremosos. Outros queijos ganham fungos dentro da massa. Com o passar do tempo, ficam com veios azuis, como num roquefort ou num gorgonzola. Aliás, a Carol é uma especialista em queijos azuis. O primeiro da lista, o Azul de Bofete, é desse tipo, assim como a última criação. Esse é o Azul Britannia. Uma receita testada em conjunto com outros queijeiros amigos. Ela registrou o passo a passo dos testes, comemorou o resultado e o queijo entrou para o portfólio da fazenda. É inspirado num queijo tradicional inglês, o Stilton. Cumpre parte da maturação em formas, tipo cano de PVC, e depois é coberto por banha de porco. A bandagem, ela impermeabiliza. A gente precisa garantir que esse queijo não perca a umidade. E a bandagem, ela exerce essa função. O que acontece lá dentro só se descobre no fim do processo. Essa peça maturou por 4 meses.
Tá do jeito que você esperava? Aparentemente, ele tá azul da forma que ele deveria estar, ele parece bem untuoso, né, úmido, e eu acho que deu certo sim. A gente... Posso provar? Deve. Vou ter essa tarefa árdua. Tira quase como se fosse uma manteiga, olha. Queijo forte, intenso, né, Carol? Isso mesmo, potente. Mas delicioso. Você consegue sentir a dormência na língua? Sim. Que é do mofo. Sim, é um produto produzido pelo Penicillium roquefort. Fazer queijo é uma espécie de alquimia. Fermentar o leite, cultivar fungos e bactérias e, no fim, sem chance para remendos, descobrir um sabor único. Esses queijos da Carolina contam uma história que é bem um retrato desses novos queijeiros de São Paulo. Pessoas que não têm exatamente tradição familiar no queijo, mas que foram buscar informação fora de casa. Aqui, por exemplo, ela tem certificado de curso de Minas Gerais, 2017, quando ela começou, mas também tem nos Estados Unidos, com queijeiro italiano, na França. E do lado de cá, ela guarda um prêmio importante. Uma medalha de prata no Mundial de Queijos da França, em 2019, só 2 anos depois que ela começou. Cada vez mais, os queijos paulistas conquistam prêmios internacionais. No próximo bloco, o Cuesta, super ouro no Mundial da França. E uma família que mudou de vida com a ajuda delas. Na segunda parte da reportagem especial de hoje, a Ellen Santos continua mostrando queijos artesanais de São Paulo e nos deixando aqui com água na boca. Você vai conhecer agora uma fazenda que conquistou prêmios importantes pela qualidade dos produtos. Queijo Cuesta. Se você olhar bem para ele, pode ser que recuse. Mas é como dizem por aí, quem vê cara... Esse é o premiadíssimo. Isso, esse é o super ouro na França. Super ouro no Mundial de Queijos da França em 2019. Representante brasileiro das terras altas de Padim. O nome dessa região é Cuesta, que significa encosta em espanhol. É ela que toma o horizonte da fazenda junto com o rebanho de vacas Gir, uma raça tropical conhecida pela produção de leite. Só que elas têm uma exigência que se vê nessas imagens. Ordenha com bezerro ao pé. Só assim a vaca Gir produz um hormônio essencial para a descida do leite, a ocitocina. Muitas fazendas usam a ocitocina artificialmente. Nós não, nós usamos nada de hormônio. Daí o bezerrinho fica lá. E o bezerrinho fica lá. Um teto está sempre com a cria. Isso reduz o leite disponível para a produção e também exige mais cuidado com a higiene. Apesar dessas ditas desvantagens, foi baseado no leite da vaca Gir que essa fazenda começou a produzir queijos em 2013. Eles dizem que elas não precisam ser boas leiteiras, mas sim boas queijeiras. É que a composição desse leite é essencial para o queijo que eles escolheram fazer. A gente hoje está com uma média de 8 litros por vaca no rebanho de Gir, enquanto que em fazendas de alta produção esse valor mais do que triplica. Mas pensando em produção de queijo, nosso teor de gordura está em torno de 4,7, 4,8, que é um valor muito acima da média. Então é isso que a gente busca. Quanto mais gordura, maior o rendimento para o queijo. E aqui são 4 tipos: Cuesta, Cuestinha, Cuesta Azul e Mandala. Todos feitos com leite cru, que é analisado em laboratório. Só depois segue para os tachos de cobre, início do processo. Quem vai nos guiar daqui para frente é a Vanessa Queijeira. Eu sou paulista, sou nascida em Sorocaba, mas eu tenho queijo no coração. Minha avó é mineira, de Arceburgo, e sempre conta da colheita do café, do pão que fazia em casa. E uma das boas lembranças é justamente o queijo. Com esse pezinho em Minas, ela é uma das profissionais envolvidas na criação dos queijos da Padim Artesanal, uma empresa familiar especializada em queijos finos. Como é que se constrói a receita de um queijo bom, premiado e famoso no mercado? Bom, todas as nossas receitas são autorais. Nós buscamos inspiração em receitas europeias, nós viajamos bastante, nós também recebemos profissionais de fora que nos ajudaram nesse modo de pensar e nesse modo de fazer. Mas não existe segredo, existe estudo e existe tentativa e erro. O queijo que está tomando forma nessas mesas vai maturar por 4 meses, mas levou 9 para ir do teste às vendas.
Esse é o queijo Cuesta Azul. Ele é um queijo maturado que leva um pouco de mofo azul na parte interna, feito com leite cru, massa crua. Quer provar? Eu quero. Parece um queijo frescal aqui, né? Sim. Cada dia depois da produção gera um novo queijo. Micro-organismos trabalhando sem parar dentro das peças. O queijo mais antigo é o Mandala, que descansa por 12 meses nas caves. Depois vem o Cuesta. Aqui a gente tem uma massa que chegou muito fresca, que passa 8 meses em descanso, evoluindo, e aí nós teremos um queijo bastante aromático, um queijo que tem notas de nozes, de amêndoas, com uma casca que puxa por conta do mofo para gosto de fungo, de cogumelo, puxa por um pouquinho daquela terra molhada quando chove. Já deu água na boca? Vamos ver agora a versão com mofo pronta. Provando lá na queijaria. E agora a gente vê a mágica da maturação. Não sou especialista, mas tá tudo uma delícia. Todos eles já receberam algum prêmio em concurso. Quem diria queijos paulistas competindo e ganhando por aí. Reconhecido fora, inclusive. Reconhecidos fora, né? Reconhecidos na França. Então, eu acho que isso muda a forma do brasileiro em si enxergar os produtos que estão sendo fabricados aqui. Se fazer queijo já não é exatamente uma tradição paulista, que dirá queijo não de vaca nem de cabra, mas desses bichos aqui, queijo de leite de ovelha. É coisa rara e um desafio tanto para um casal que trocou o Rio de Janeiro pelo município de Porto Feliz. Caminhar de casa para o trabalho agora é um pulo. E vez ou outra, as crianças vêm junto. Sebastião, Benjamin, Ricardo, a Clara e a Tereza que está para chegar. A possibilidade de vir morar no campo sempre me atraiu muito. E a ele também. Cada um tem uma relação diferente com o campo, mas muito forte. E aí a gente engravidou do primeiro filho. O Benjamin foi um empurrão que faltava para Clara trocar a carreira de jornalista e o Ricardo deixar os trabalhos de gestor ambiental. Quando eu tinha 2 anos, meus pais adquiriram aqui para uma propriedade de fim de semana, de relaxar, assim. Eles assumiram parte da fazenda e queriam plantar hortaliças orgânicas. E aí a gente contratou uma consultoria para fazer uma análise, um estudo de viabilidade do local. Quando eles chegaram aqui, eles falaram: nossa, mas vocês têm ovelha? Por que vocês não trabalham primeiro com a ovelha e depois pensam em alguma outra coisa, né? Porque já tá tudo aqui, já tem estrutura, tem trator. Eram 70 ovelhas, a maioria de corte, só para pagar as contas da propriedade. Hoje são 700 animais, 200 ovelhas em lactação. A gente brinca que foram as ovelhas que trouxeram a gente para esse mundo do queijo e não assim, eu amo fazer queijo, aí depois vai atrás dos animais. Foram atrás das ovelhas e de informação, claro. Um intensivo em fazendas de Portugal e Espanha. 2 meses depois já tinham que vender queijo para pagar as contas. Agora já são 5 anos. Essa obra aí é a ampliação da queijaria, que por hora segue apertadinha, mas muito eficiente. Daqui saem 80 quilos de produtos todos os dias. Tem doce de leite, iogurte e muito queijo de ovelha. A gente vai fazer curso, principalmente aqui no Brasil, só tem curso de leite de vaca. Os outros leites, eles praticamente não existem. A prática mostrou que o leite de ovelha tem mais extrato seco, é mais ácido e coalha mais rápido. Isso aqui que eu tô fazendo, que eu tô até ofegante, quando a gente faz com leite de vaca, é muito mais fácil, porque a coalhada ela é mais leve. Os primeiros queijos da Rima foram frescos. Logo depois vieram os maturados. Esse que as funcionárias estão apertando para lá e para cá para tirar o soro foi a primeira receita de queijo maturado. Ele usa a mesma técnica de prensagem da Serra da Estrela, em Portugal, e do canastra brasileiro. Para um queijo de ovelha é um queijo suave, muito gostoso para você comer misturando outros elementos, sejam embutidos, até mesmo o doce. O nome dele é Guaianá. Ele envelhece na câmara fria junto com outros 3 tipos de queijo. Todos têm nomes fortes em tupi-guarani. Aqui é o maratimba. Que tupi-guarani significa mistura de branco com índio, que é o nosso primeiro queijo de mistura de leite, que é metade ovelha, metade vaca. Ele fica de 3 a 5 meses maturando. E um clássico inspirado numa receita italiana de pecorino.
Um dos queijos de ovelha mais tradicionais na Itália é o Araritaguaba. Ele se assemelha à maneira de fabricação do pecorino italiano, mas são queijos autorais. A gente que escolheu a bactéria que vai colocar, como é que vai fazer. Quase um ano para descobrir se o leite, as bactérias, fungos, a fermentação, se tudo trabalhou direitinho. E se o Araritaguaba já está no ponto certo. Deixa eu dar uma cheiradinha. Tá bom. Deu certo. Deu certo. Ele ainda pode maturar um pouquinho mais, mas tá bom. Já dá para vender. Diga-se de passagem, eles vendem tudo, viu? Como é que é ser queijeiro em São Paulo, nesse estado que não tem tradição e vocês ainda fazendo um queijo que é de ovelha, que já é uma coisa um pouco mais rara, né? Por um lado, não temos uma região acostumada com o produto, ou seja, eu não tenho soluções na mão, não tenho receita, não tenho uma tradição das pessoas, por exemplo, a canastra, que são queijos maravilhosos. Por outro lado, eu me sinto muito livre para criar o que é a característica de todos esses produtores que você entrevistou, que você passou do caminho do queijo. Então, todos estamos buscando queijos autorais, inventando a nossa própria história. Toda tradição tem um começo, justamente com os pioneiros. Vai um queijinho paulista por aí? Que maravilha, quanta coisa boa, hein, Nelson? Ai, uma provocação. Que vontade. E olha a novidade, Cris. Essa família que faz o queijo de ovelha ganhou sua mais nova integrante. A Tereza, que estava na barriga da Clara, chegou essa semana. Quem sabe, mais uma herdeira dessa nova tradição dos queijos. E o Globo Rural de hoje termina aqui. Um bom domingo. Bom dia! Até a semana que vem. Na segunda parte da reportagem especial de hoje, a Ellen Santos continua mostrando queijos artesanais de São Paulo e nos deixando aqui com água na boca. Você vai conhecer agora uma fazenda que conquistou prêmios importantes pela qualidade dos produtos. Queijo Questa. Se você olhar bem para ele, pode ser que recuse. Mas é como dizem por aí, quem vê cara... Esse é o premiadíssimo. Isso, esse é o Super Ouro na França. Super Ouro no Mundial de Queijos da França em 2019. Representante brasileiro das terras altas de Padim. O nome dessa região é Cuesta, que significa encosta em espanhol. É ela que toma o horizonte da fazenda junto com o rebanho de vacas Gir, uma raça tropical conhecida pela produção de leite. Só que elas têm uma exigência que se vê nessas imagens. Ordenha com bezerro ao pé. Só assim a vaca Gir produz um hormônio essencial para a descida do leite, a ocitocina. Muitas fazendas usam a ocitocina artificialmente. Nós não, nós usamos nada de hormônio. Daí o bezerrinho fica lá. E o bezerrinho fica lá. Um teto está sempre com a cria. Isso reduz o leite disponível para a produção e também exige mais cuidado com a higiene. Apesar dessas ditas desvantagens, foi baseado no leite da vaca Gir que essa fazenda começou a produzir queijos em 2013. Eles dizem que elas não precisam ser boas leiteiras, mas sim boas queijeiras. É que a composição desse leite é essencial para o queijo que eles escolheram fazer. A gente hoje está com uma média de 8 litros por vaca no rebanho de Gir, enquanto que em fazendas de alta produção esse valor mais do que triplica. Mas pensando em produção de queijo, nosso teor de gordura está em torno de 4,7, 4,8, que é um valor muito acima da média. Então é isso que a gente busca. Quanto mais gordura, maior o rendimento para o queijo. E aqui são 4 tipos: Cuesta, Questinha, Cuesta Azul e Mandala. Todos feitos com leite cru, que é analisado em laboratório. Só depois segue para os tachos de cobre, início do processo. Quem vai nos guiar daqui para frente é a Vanessa Queijeira. Eu sou paulista, sou nascida em Sorocaba, mas eu tenho queijo no coração. Minha avó é mineira de Arceburgo e sempre conta da colheita do café, do pão que fazia em casa, e uma das boas lembranças que é justamente o queijo. Com esse pezinho em Minas, ela é uma das profissionais envolvidas na criação dos queijos da Padim Artesanal, uma empresa familiar especializada em queijos finos. Como é que se constrói a receita de um queijo bom, premiado e famoso no mercado?
Bom, todas as nossas receitas são autorais. Nós buscamos inspiração em receitas europeias, nós viajamos bastante, nós também recebemos profissionais de fora que nos ajudaram nesse modo de pensar e nesse modo de fazer. Mas não existe segredo, existe estudo e existe tentativa e erro. O queijo que está tomando forma nessas mesas vai maturar por 4 meses, mas levou 9 para ir do teste às vendas. Esse é o queijo Cuesta Azul. Ele é um queijo maturado que leva um pouco de mofo azul na parte interna, feito com leite cru, massa crua. Quer provar? Eu quero. Parece um queijo frescal aqui, né? Sim. Cada dia depois da produção gera um novo queijo. Micro-organismos trabalhando sem parar dentro das peças. O queijo mais antigo é o Mandala, que descansa por 12 meses nas caves. Depois vem o Cuesta. Aqui a gente tem uma massa que chegou muito fresca, que passa 8 meses em descanso, evoluindo, e aí nós teremos um queijo bastante aromático, um queijo que tem notas de nozes, de amêndoas, com uma casca que puxa por conta do mofo para gosto de fungo, de cogumelo, puxa por um pouquinho daquela terra molhada quando chove. Já deu água na boca? Vamos ver agora a versão com mofo pronta. Provando lá na queijaria. E agora a gente vê a mágica da maturação. Não sou especialista, mas tá tudo uma delícia. Todos eles já receberam algum prêmio em concurso. Quem diria queijos paulistas competindo e ganhando por aí. Reconhecido fora, inclusive. Reconhecidos fora, né? Reconhecidos na França. Então, eu acho que isso muda a forma do brasileiro em si enxergar os produtos que estão sendo fabricados aqui. Se fazer queijo já não é exatamente uma tradição paulista, que dirá queijo não de vaca nem de cabra, mas desses bichos aqui, queijo de leite de ovelha. É coisa rara e um desafio tanto para um casal que trocou o Rio de Janeiro pelo município de Porto Feliz. Caminhar de casa para o trabalho agora é um pulo. E vez ou outra, as crianças vêm junto. Sebastião, Benjamin, Ricardo, a Clara e a Tereza que está para chegar. A possibilidade de vir morar no campo sempre me atraiu muito. E a ele também. Cada um tem uma relação diferente com o campo, mas muito forte. E aí a gente engravidou do primeiro filho. O Benjamin foi um empurrão que faltava para Clara trocar a carreira de jornalista e o Ricardo deixar os trabalhos de gestor ambiental. Quando eu tinha 2 anos, meus pais adquiriram aqui para uma propriedade de fim de semana, de relaxar, assim. Eles assumiram parte da fazenda e queriam plantar hortaliças orgânicas. E aí a gente contratou uma consultoria para fazer uma análise, um estudo de viabilidade do local. Quando eles chegaram aqui, eles falaram: nossa, mas vocês têm ovelha? Por que vocês não trabalham primeiro com a ovelha e depois pensam em alguma outra coisa, né? Porque já tá tudo aqui, já tem estrutura, tem trator. Eram 70 ovelhas, a maioria de corte, só para pagar as contas da propriedade. Hoje são 700 animais, 200 ovelhas em lactação. A gente brinca que foram as ovelhas que trouxeram a gente para esse mundo do queijo e não assim, eu amo fazer queijo, aí depois vai atrás dos animais. Foram atrás das ovelhas e de informação, claro. Um intensivo em fazendas de Portugal e Espanha. 2 meses depois já tinham que vender queijo para pagar as contas. Agora já são 5 anos. Essa obra aí é a ampliação da queijaria, que por hora segue apertadinha, mas muito eficiente. Daqui saem 80 quilos de produtos todos os dias. Tem doce de leite, iogurte e muito queijo de ovelha. A gente vai fazer curso? Principalmente aqui no Brasil, só tem curso de leite de vaca. Os outros leites, eles praticamente não existem. A prática mostrou que o leite de ovelha tem mais extrato seco, é mais ácido e coalha mais rápido. Isso aqui que eu tô fazendo, que eu tô até ofegante, quando a gente faz com leite de vaca, é muito mais fácil, porque a coalhada ela é mais leve. Os primeiros queijos da Rima foram frescos. Logo depois vieram os maturados. Esse que as funcionárias estão apertando para lá e para cá para tirar o soro foi a primeira receita de queijo maturado. Ele usa a mesma técnica de prensagem da Serra da Estrela, em Portugal, e do canastra brasileiro. Para um queijo de ovelha é um queijo suave, muito gostoso para você comer misturando outros elementos, sejam embutidos, até mesmo o doce. O nome dele é guaianá.
Ele envelhece na câmara fria junto com outros 3 tipos de queijo. Todos têm nomes fortes em tupi-guarani. Aqui é o maratimba. Que tupi-guarani significa mistura de branco com índio, que é o nosso primeiro queijo de mistura de leite, que é metade ovelha, metade vaca. Ele fica de 3 a 5 meses maturando. E um clássico inspirado numa receita italiana de pecorino. Um dos queijos de ovelha mais tradicionais na Itália é o Araritaguaba. Ele se assemelha à maneira de fabricação do pecorino italiano, mas são queijos autorais. A gente escolheu a bactéria que vai colocar, como é que vai fazer. Quase um ano para descobrir se o leite, as bactérias, fungos, a fermentação, se tudo trabalhou direitinho. E se o Araritaguaba já está no ponto certo. Deixa eu dar uma cheiradinha. Tá bom. Deu certo. Deu certo. Ele ainda pode maturar um pouquinho mais, mas tá bom. Já dá para vender. Diga-se de passagem, eles vendem tudo, viu? Como é que é ser queijeiro em São Paulo, nesse estado que não tem tradição e vocês ainda fazendo um queijo que é de ovelha, que já é uma coisa um pouco mais rara, né? Por um lado, não temos uma região acostumada com o produto, ou seja, eu não tenho soluções na mão, não tenho receita, não tenho uma tradição das pessoas, por exemplo, a canastra, que são queijos maravilhosos. Por outro lado, eu me sinto muito livre para criar o que é a característica de todos esses produtores que você entrevistou, que você passou do caminho do queijo. Então, todos estamos buscando queijos autorais, inventando a nossa própria história. Toda tradição tem um começo, justamente com os pioneiros. Vai um queijinho paulista por aí? Que maravilha, quanta coisa boa, hein, Nelson? Ai, uma provocação. Que vontade. E olha a novidade, Cris. Essa família que faz o queijo de ovelha ganhou sua mais nova integrante. A Tereza, que estava na barriga da Clara, chegou essa semana. Quem sabe, mais uma herdeira dessa nova tradição dos queijos. E o Globo Rural de hoje termina aqui. Um bom domingo. Bom dia! Até a semana que vem.